Uma pesquisa da rede social de negócios LinkedIn revelou que 55% das empresas brasileiras cortaram orçamentos e 47% ainda tinham expectativas de cortar mais despesas por causa da crise causada pela pandemia de Covid-19 no país e no mundo. Para entender como está o cenário de vendas no Brasil, especialmente no chamado mercado business to business, também conhecido como mercado de empresas para empresas, eu convidei Ana Almeida, que é gerente de marketing sênior do LinkedIn para a América Latina. Ana, como foi realizada a pesquisa do LinkedIn sobre o cenário de vendas no Brasil 2020? Samuel, para a gente conseguir ter um panorama bem claro de como o cenário de vendas estava mudando aqui no Brasil, a gente construiu um relatório que compila dados de diversas fontes, né? Então, a primeira foi uma pesquisa que a gente conduziu com mais de 500 profissionais de vendas e compradores B2B no Brasil. Essa pesquisa ela começou em dezembro do ano passado, em dezembro de 2019, e ela já estava dando uma perspectiva, né, detalhada de como as organizações de vendas estavam evoluindo antes mesmo da pandemia. E aí a gente também colocou no topo disso dados relevantes de terceiros, né, de outros relatórios, algumas estatísticas de engajamento dos usuários da nossa plataforma e também outros estudos do LinkedIn que foram conduzidos globalmente. E como a gente conseguiu compilar essas duas fontes, essas diversas fontes, na verdade, a gente conseguiu ter tanto um panorama de como as vendas já estavam evoluindo no Brasil antes da pandemia, algumas das tendências mais duradouras, mas também a gente conseguiu já ter um panorama de como as vendas estavam sendo impactadas pela crise causada pelo coronavírus. O que essa pesquisa revelou sobre o mercado nacional? Quais foram as primeiras percepções de vocês? Ela revelou que o fluxo, né, a forma de vender, está sendo totalmente impactado e transformado pela pandemia, né? Teve algumas das tendências que a gente já via acontecendo no mundo das vendas B2B há alguns anos, né? Porque essa pesquisa é o terceiro ano que a gente faz. Então, a gente já consegue também ver um pouco essa construção de tendência. E algumas das tendências que a gente já via acontecendo ano a ano foram muito aceleradas, né? Por conta da pandemia. Uma das coisas que a gente já via era o aumento do investimento em tecnologia, né? A nossa pesquisa revelou que o Brasil, de todos os países que a gente pesquisou, que foram 9 países no total, entre eles Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, México, o Brasil foi o que ficou em primeiro lugar em um percentual de empresas que planejam aumentar o seu investimento em tecnologia de vendas. Isso era uma tendência que a gente já estava observando, mas que precisou ser muito acelerada, né? Então, assim, empresas que estavam contando com mais tempo para poder fazer esse investimento, para pensar e decidir sobre quais investimentos elas iam fazer, tiveram que tomar essas decisões de forma mais rápida pelo advento da pandemia. Um outro ponto também interessante que a pesquisa trouxe é que uma tendência que a gente já via sobre a adoção do social selling, né, as vendas sociais, e a adoção das vendas digitais como uma forma complementar às vendas físicas, que era uma coisa que a gente já estava vendo, agora precisou virar 100% digital. Então, muitas das transformações que os vendedores já estavam fazendo nas suas abordagens, na sua forma de prospectar aos clientes, elas migraram praticamente 100% para o digital. Bom, uma das coisas que a pesquisa revelou, como você bem colocou, é essa coisa da tecnologia sendo um instrumento de transformação da realidade das companhias aqui no Brasil. Mas você acha que isso tem muito a ver com uma infraestrutura defasada ou com uma proposta de fato de inovação consolidada, cujo objetivo é, enfim, uma transformação realmente nas companhias? Existe um movimento do Brasil de acompanhar os mercados mais desenvolvidos nesse investimento em tecnologia. Então, quando você olha até a posição que a grande parte das empresas do Brasil está naquela curva de inovação, né, que a gente chama, a gente vai estar sempre um pouco atrás de outros países que a gente já viu aí mais desenvolvidos, né, como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. E isso faz com que, proporcionalmente, as empresas estejam investindo mais nesse momento aqui no Brasil para poder acompanhar, né, alcançar esse momento em que outros mercados mais desenvolvidos estão. Mas existe também um outro ponto que é, por conta de todas as transformações que o mundo de vendas está sofrendo,
E aí vai desde das expectativas do comprador, que hoje em dia elas são mais altas do que nunca, né? A gente vê que o comprador B2B, ele também é um consumidor do B2C. E ele está acostumado com plataformas B2C que oferecem grande personalização, como, né, um Netflix da vida, que vai te oferecer qual é a próxima coisa que você tem para assistir, ou uma Amazon que vai te dar dicas de qual é o produto que você deve comprar depois daquele que você acabou de comprar. Isso aumenta a expectativa do consumidor de que ele também tem esse nível de personalização e esse nível de um approach mais estratégico do vendedor para que ofereça para ele uma experiência de vendas B2B que seja parecida com o que ele já está acostumado na B2C. Então, esse também é um movimento que está ajudando a mostrar para as empresas que esse investimento em tecnologia, e investimento em tecnologia de vendas especificamente, ele precisa acontecer para ajudar os vendedores a serem mais competitivos nesse mercado. Além da tecnologia propriamente dita, quais outras tendências que vocês perceberam nessa pesquisa que chegaram aí para ficar? Tem uma tendência muito interessante que é a questão de fortalecer os relacionamentos. Esse ambiente digital e toda essa circunstância que a crise trouxe, né, fez com que esse papel do relacionamento seja mais importante do que nunca. Por quê? Os vendedores, eles acabaram se confrontando com empresas que ou tiveram que congelar investimentos, ou que tiveram que repensar muito mais no que iam investir de fato, porque agora é uma decisão mais arriscada, né, por conta da crise. E aí os vendedores, eles estão tendo mais dificuldade de, seja abrir novas portas, né, nesse cenário, também por conta dessa questão das pessoas já não estarem no escritório, né, então aquele telefone de mesa que você tinha ou aquele endereço que você tinha já não vai te servir mais. Então existe uma dificuldade maior dos vendedores de conseguir abrir portas com as empresas e também uma dificuldade maior dos vendedores de conseguir acompanhar algumas das oportunidades que eles já estavam trabalhando e até conseguir demonstrar que eles são a solução mais indicada para o momento, né? Então, uma tendência que a gente já estava vendo de que os vendedores precisavam ser mais estratégicos, cada vez mais entender qual é a real necessidade do cliente e trabalhar com empatia para poder oferecer a melhor solução, isso é mais importante do que nunca agora. Não só porque muitas empresas e muitas pessoas estão em situações mais delicadas e que precisam necessariamente dessa empatia e desse olhar diferente, mas também porque se o vendedor não tiver esse bom relacionamento, ele não vai receber retorno das pessoas com quem ele está falando, porque essas pessoas estão preocupadas em apagar outros incêndios agora, e também ele vai ter muita dificuldade de entrar em certas empresas, em certos departamentos que ele precisa vender, porque ele vai ter que abrir porta de uma forma fria, né? Então esse relacionamento, e aí quando eu digo relacionamento é não necessariamente ele ter já o relacionamento com a pessoa, mas assim, ele conseguir entender que pessoas no círculo dele, no networking dele, conseguem fazer uma apresentação, ou ele desenvolver um relacionamento, né, pelas redes sociais, pelo LinkedIn, por exemplo, em que ele consegue se mostrar relevante naquele momento do comprador, tudo isso faz toda a diferença. E essa é uma das tendências que a gente viu no estudo também. Eu gostei muito dessa percepção que vocês descobriram na pesquisa, porque a metáfora que me vem à cabeça é aquela ideia de que o vendedor ele era um resolvedor de problemas antes da pandemia, né? Ele era um cara que estava ali para qualquer momento, para te ajudar, independente. Não era só para vender o produto, mas ele resolvia, tirava as dores que você tinha. E hoje, conversando contigo, eu percebo que o vendedor, e de fato é isso, ele também é uma espécie de um psicólogo. É o cara que ouve a dor do cara na medida em que tem todas as outras complicações além do resultado, que é o dia a dia da casa, que é o homeschooling, enfim. Então tem uma skill nova que esse vendedor teve que absorver, que é essa questão do coaching de saúde mental aí, de certa forma, né? Sim, e não só de saúde mental, né? Mas também o coaching de saúde da empresa, né? Porque o vendedor que hoje se diferencia no B2B é o vendedor que consegue trazer soluções estratégicas e não só aquele que está empurrando o produto, né? A gente percebe que os vendedores de maior sucesso, eles são aqueles que não estão vendendo features do produto, né? Eles não estão vendendo características de produto. Eles estão vendendo qual é a transformação que aquele produto traz para a empresa, qual é o crescimento de lucro que aquele produto está trazendo para a empresa. E para ele poder posicionar o produto, o serviço dele assim, ele precisa entender qual é a dor da empresa, ele precisa entender aonde a empresa está precisando de ajuda. E aí ele vai posicionar isso de uma forma relevante. Quando ele posiciona isso de uma forma relevante
ele não só tem a atenção dos decisores certos lá dentro, né? Então, se é um vendedor que precisa falar com um CFO, por exemplo, ou um CEO, presidente de uma empresa, não adianta ele ir lá falar sobre feature de produto com esse cara. Se ele falar para esse cara, ó, eu tenho um produto ou um serviço que vai ajudar a aumentar seu revenue em 10%, esse cara ele vai parar para ouvir. E para o vendedor conseguir chegar com essa mensagem para um decisor nesse nível, ele precisa ter estudado a empresa, ter estudado as dores, ter entendido qual é o contexto daquela empresa como um todo e não só sob o ângulo do produto dele. Queria pegar o nosso papo agora e ir para uma outra seara que tem muita conexão com o que a gente está dizendo agora, mas é uma outra, digamos, habilidade fundamental de vendas, que é a ideia da capacitação contínua, né, do treinamento. E a gente levantou que dados do próprio LinkedIn Learning mostram que 48% dos profissionais de venda, dos gerentes de venda, usam cursos por vídeo à distância para treinar as equipes. Eu queria que você me falasse um pouquinho como é que você percebe que os cursos e treinamentos estão impactando o dia a dia dessas equipes ao longo desse 2020 caótico que a gente está vivendo aqui. Sim, a gente viu pela nossa plataforma que o tempo investido aprendendo competências como social selling aqui na América Latina subiu 81% em março e depois mais 50% em abril. Então, o que a gente concluiu é que aquela movimentação que a gente já estava vendo de vendedores começarem a usar mais o social selling, começarem a usar mais as formas digitais de vender para atingir seus objetivos, foi muito acelerado por conta da pandemia. E os vendedores, eles identificaram, né, que essa era uma brecha que eles precisavam completar aí, né, fechar, e por isso eles foram atrás de capacitação. É interessante ver também que os líderes, né, os gerentes de vendas, eles também reconhecem esse valor do treinamento e da aprendizagem para os seus times, né? Na nossa pesquisa também mostrou que mesmo antes da crise, o treinamento ele ficou no topo da lista de atividades, nas quais os vendedores gostariam de passar mais tempo com seus gerentes, e os gerentes também deram esse mesmo tipo de feedback. Só que também tem uma brecha aí, né? Que a pesquisa também mostrou que só 39% dos vendedores declaram ter recebido o treinamento que eles gostariam. Então, a gente vê que existe um gap aí, mas que com o advento da pandemia de ter menos deslocamento para reuniões, né? Hoje os vendedores conseguem encaixar muito mais reuniões num mesmo dia. Isso tudo vai liberando um pouco mais de tempo para que os vendedores também consigam usar esse tempo para capacitação. Uma das coisas também que a gente vem percebendo ao longo desses meses de isolamento social é que muito se fala sobre os desafios, muito se fala também sobre as novas habilidades que você precisa ter para se desenvolver, mas na sua percepção, quais são as oportunidades que esse momento todo gerou para os vendedores? O que a gente tem para destacar de oportunidade dentro desse universo todo aí de transformação que a gente vivenciou e vem vivenciando? Eu tenho uma crença muito grande de que todo momento de crise também é um momento de oportunidade, e eu acho que tem que ter esse mindset para poder se transformar nesse momento. Esse exemplo que eu dei agora, na sua pergunta anterior, ele é um dos exemplos de como explorar essa oportunidade, né? Então você vê um profissional de vendas que hoje ele está se deslocando muito menos, ele tem mais tempo à disposição para ele se dedicar a outras atividades, seja para ele colocar mais reuniões ali no dia dele, ou seja para ele se capacitar, para que ele possa também evoluir o nível dele como vendedor no sentido de ser mais estratégico. Eu acho que tem uma oportunidade de explorar de forma mais criativa algumas ferramentas digitais, né? Então a gente tem visto muito o quanto os vendedores têm usado cada vez mais as redes sociais, tanto para desenvolver novos relacionamentos, né? Procurar novos clientes, mas também para manter esse relacionamento. A nossa pesquisa já de todos os anos anteriores sempre mostrou um crescimento no uso das redes sociais. E os vendedores, eles têm a oportunidade de poder olhar para isso de uma forma mais contínua. Então, quando a gente fala que um vendedor ele vai conseguir passar um pouco mais de tempo hoje no LinkedIn, pesquisando e entendendo sobre a pessoa com quem ele vai se reunir, e entendendo sobre a realidade da empresa com quem ele vai se reunir, isso vai fazer com que a reunião dele seja muito mais efetiva e seja muito mais completa, e ele vai conseguir ter um relacionamento mais próximo com essa pessoa. Uma outra oportunidade também que eu vejo é os vendedores conseguirem aproveitar dessa gama de tecnologia para poder aumentar a sua produtividade. Uma das coisas que a nossa pesquisa apontou
é que os vendedores do Brasil, eles são os que mais gastam tempo com tarefas administrativas. Seria interessante que os vendedores conseguissem lançar a mão do quanto as empresas estão oferecendo novas tecnologias para eles agora, para conseguirem mudar o uso do tempo deles, para que eles sejam mais produtivos fazendo tarefas de verdadeiro impacto e gastem menos tempo em tarefas burocráticas. Perfeito. Bom, muita gente meio que já está num pós-pandemia, né? Tem gente que acha que as coisas já estão resolvidas, mas evidentemente que a gente caminha para um momento onde as coisas de fato vão, enfim, seguir por uma nova normalidade, vir para um novo jeito de se relacionar com o planeta. Mas é inevitável dizer que a gente sai desse momento de transformação significante para uma crise econômica que também a gente ainda não sabe quais são os seus reais impactos, né? O fato é que a gente tem ainda muitos desafios pela frente, mas o que você pode imaginar desses comportamentos que a gente percebeu durante a pandemia e que possam eventualmente também ser percebidos na extensão dessa crise econômica que devem perdurar? Quais comportamentos a gente deve ainda perceber ao longo da nossa trajetória pelos próximos anos aí? Sem dúvida, eu destacaria o uso da tecnologia. Já era uma coisa que a gente já estava vendo antes mesmo da pandemia, pelas nossas pesquisas, e o investimento que foi feito em tecnologia das empresas que tiveram que se adaptar agora durante a pandemia, esse investimento está feito, né? Então ele vai ficar como um ativo aí para os departamentos de vendas, para os vendedores e para as empresas. Então esse salto, né, de transformação digital, ele não tem mais volta. Isso vai ficar e vai fazer com que a gente entre num novo nível de produtividade e de uso de dados e aproveitamento dessa tecnologia mesmo depois da pandemia. Um outro que eu também entendo que não tem mais volta é essa questão do vendedor estratégico e de como os relacionamentos são cada vez mais importantes. Como o vendedor consegue se posicionar como um vendedor confiável, como alguém que vai dar, de fato, dicas e estratégias importantes para o comprador dele. Isso também era uma movimentação que a gente já via antes da pandemia e que agora é uma movimentação que precisou ser intensificada e que as expectativas do comprador elas já estão nesse lugar. Então não tem mais como o vendedor voltar a ser só um tirador de pedido ou só um vendedor que vai apagar incêndio. Ele tem que ser mais estratégico que isso, ele tem que estar um passo à frente, entendendo as necessidades do cliente para ele poder propor as soluções corretas. E isso fica, né, mesmo depois da pandemia. Outra coisa que eu também posso destacar, uso de dados, né? Então as organizações elas já estavam fazendo uso de dados para muitas funções, mesmo antes da pandemia, no sentido de conseguir fazer um planejamento de território mais efetivo para os times de vendas, no sentido de selecionar quais são as métricas e as metas corretas para os times de vendas. E esse uso de dados ele está ficando cada vez mais refinado. Então, isso também fica, né? Isso não é um ponto que foi intensificado só na pandemia, mas pela nossa própria realidade mesmo tecnológica, do volume de dados, né, que a gente tem no mundo hoje, isso também é uma tendência que vai ficar para pós-pandemia, com certeza. Bacana, Ana. Para quem quiser saber mais informações sobre essa pesquisa especificamente que a gente conversou hoje e outras pesquisas, como é que a gente faz? Qual é a dica que a gente dá para os nossos ouvintes? Bom, essa dica vocês podem encontrar no nosso site de soluções de vendas do LinkedIn. Eu posso deixar o link aqui para vocês também, se vocês quiserem. Dá para baixar o arquivo completo e lá tem muito mais coisa além disso que eu falei aqui. Também podem me seguir no LinkedIn, Ana Carolina Almeida. Lá tem essa pesquisa publicada e vários outros estudos que a gente faz no LinkedIn e outros materiais que a gente constrói. E no nosso site sempre tem muita informação. Tem pela própria plataforma do LinkedIn, é possível acessar também os cursos do LinkedIn Learning, para quem tiver interesse em aprender mais sobre algumas dessas competências que a gente falou aqui, como social selling, vendas modernas e vários outros que têm acesso pelo próprio LinkedIn Learning. Para quem ficou interessado e quiser conhecer um pouco mais sobre essa pesquisa, a minha recomendação é procurar aqui nas notas do episódio, diretamente aí no seu agregador de conteúdo de podcast, que lá vai ter o link encurtado para você conhecer um pouco mais, não só sobre o LinkedIn, né, sobre essas pesquisas que a Ana mencionou, mas também para aproveitar para seguir a Ana lá no LinkedIn. Aproveitando, o meu link lá no LinkedIn é samuel.leite, e lá também a gente variavelmente publica conteúdo
sobre transformação digital e assuntos correlatos. Espero que vocês tenham mais uma vez gostado desse episódio. Se você quiser seguir conversando sobre esse tema ou sobre tantos outros temas que a gente tem relacionado à transformação digital e como a tecnologia está transformando realidades e mudando vidas, não deixe de me seguir nas redes sociais, no @SamuelLeite. Eu estou no Twitter, no Instagram, enfim, é muito fácil você me localizar por lá. Ou, se quiser, mandar um e-mail para samuel@cbncampinas.com.br. Como eu sempre digo, cuide dos seus, fique bem e até a próxima. Tchau.